O prefeito de Colina ainda não cumpriu a promessa de finalizar as obras do Centro Cultural do município. O teatro começou a ser construído em 2008, mas o prédio não foi finalizado e a expectativa deu lugar à revolta dos moradores. Localizado no Parque Débora Paro, uma área cartão postal de Colina, o Centro Cultural iria possuir um anfiteatro para 345 lugares, biblioteca, salas multiuso, um amplo saguão e estacionamento. Porém, o cenário é bem diferente daquele que esse radialista imaginou quando a obra foi anunciada em 2008, ao custo de 3 milhões de reais. Desperdício, ingerência do dinheiro público. E ninguém resolve, ninguém faz o que deve ser feito e fica esse elefante branco aqui num lugar tão maravilhoso que é esse Parque Débora aqui de Colina. O espaço concebido para movimentar o cenário cultural, com espetáculos, palestras e exposições, deveria ser um dos melhores da macro-região. Mas com a obra parada há mais de 10 anos, não passa de um prédio inacabado, que se deteriora a cada dia e gera indignação de moradores. Há um ano, a reportagem do Jornal da Clube esteve no teatro. No local, encontramos vidros quebrados e a presença de moradores de rua. Apuramos ainda que equipamentos como aparelhos de ar-condicionado haviam sido levados. A construção ainda foi prejudicada com um grande incêndio no início de 2017. O fogo destruiu o forro, a estrutura metálica e as poltronas da plateia viraram cinzas. Você tem uma geração de pessoas que foram privadas de educação e de cultura. E isso não tem dinheiro que recupere, a não ser que o prefeito comece a investir numa máquina do tempo, Porque não há dinheiro que recupere esse tempo perdido e dessas ações culturais que poderiam estar tirando crianças da rua e ajudando muitas pessoas. Na mesma época, o prefeito garantiu que iria finalizar a obra ao custo extra de R$1 milhão e que havia dinheiro em caixa. O Centro Cultural faz parte das prioridades do município e nós já alocamos no ano de 2018 R$1 milhão para poder concluir essa obra, sendo que nós temos um orçamento para poder recuperar toda a estrutura do Centro Cultural, para deixar em uso aproximadamente R$2 milhões. Mas a expectativa deu lugar à revolta. Tantas coisas importantes na área de saúde também do município para ser resolvido. E esse local que seria um local reservado para a cultura da cidade, nesse estado. Quer dizer, que respeito que eles têm com o povo, que respeito que eles têm com a cultura. Ximene Osório de Colina, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Colina disse que agora aguarda uma verba pleiteada junto à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo para a conclusão da obra. A assinatura do convênio com o governo deve acontecer até setembro. Ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Num caso desse, com uma obra parada há 10 anos, fica até difícil saber o que é pior, o desperdício de dinheiro público ou o prejuízo aos moradores. Boa tarde, doutor Juarez. Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Lamentavelmente, nós estamos diante de mais um episódio em que se observa o descaso com o erário público. E o descaso com o erário público gera duplo prejuízo à sociedade como um todo. No caso em questão, observa-se um prejuízo na área cultural, na área educacional, na área de lazer para a sociedade. De outro lado, a gente observa um desperdício de erário em que, para formatar, para concluir a obra, mais valores ainda serão necessários e, com isso, quem banca é a própria sociedade. A Prefeitura, mais uma vez, adia a finalização da obra, alegando que espera verbas do governo estadual. Até quando essa situação vai continuar? Lamentavelmente, a gente observa sempre um jogo de cintura, de empurra de um poder ao outro, sem, contudo, nenhum assumir a sua real responsabilidade. Ora, fica evidente aí uma falta de planejamento, de possibilidade de execução concreta de uma obra pública. E isso eu não posso ficar à mercê de liberação de verba. Se à medida eu me predisponho a construir um prédio público em benefício da sociedade, eu já tenho que ter esse valor nos cofres públicos para bancar a completa execução e entrega desse bem à sociedade. Do contrário, é mera promessa de campanha e estelionato eleitoral. As desculpas para a entrega mudam a cada prazo vencido. O que pode ser feito na justiça para a população ter o centro cultural que custou aí 3 milhões de reais?
A medida, muito se fala que há necessidade de mais legislação para que possa fazer com que o administrador público assuma e concretize aquilo para o qual ele se predispôs numa candidatura política. Nesse caso, nós já temos a lei de responsabilidade fiscal. Então, compete até mesmo ao Ministério Público ou qualquer membro da sociedade civil procurar, numa ação civil pública, obrigar o município a cumprir efetivamente com aquilo que ele se predispôs a fazê-lo. Mas os vereadores que deveriam ter fiscalizado essa obra, essa construção, também têm que prestar contas à população. É aquilo que a gente sempre tem repetido várias vezes aqui. O papel do vereador é de fiscalizar o serviço prestado pelo município, as ações promovidas pelo Poder Executivo, porque eles representam a sociedade. Então, enquanto representantes da sociedade não podem se omitir. Omitindo-se, eles estão descumprindo aquilo para o qual eles assumiram o encargo. Então, nesse contexto, peca também a Câmara de Vereadores. Consultando qualquer engenheiro, fica fácil concluir que a obra parada sofre danos na estrutura. Para refazer tudo de novo, o gasto vai ser bem maior. E quem vai pagar essa conta? Infelizmente, é aquilo que nós falamos do início, né? Há um duplo prejuízo para a sociedade, porque é a própria sociedade que vai bancar com o seu pagamento de imposto aquilo que é desperdiçado pelo Poder Executivo. O ônus recai, mais uma vez, no ombro da sociedade. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Até já, Ximene.